Bom dia. Vamos continuar as alachot de Netlat Yadayim para Seudá. Então, ficou uma dúvida na última aula, e a Avraham me ajudou a esclarecer, mas se você usa um copo, por exemplo, e tem água filtrada nesse copo, você vai lá e lava as mãos, tanto para o Maim Achronim, aquela lavagem que a gente faz no final da Seudá, ou para o Netlat Yadayim, aquela água que sobrou no copo, ainda ela é potável. Você ainda pode tomar dela, não tem problema. Isso que a gente estudou. Tem gente que é mais rigoroso em relação a isso, mas pela halachá não tem problema nenhum, você pode tomar daquela água sem problemas. Não fica com tumá. A gente falou que se a pessoa estava no meio da seudá, no meio da refeição, e ela precisou ir no banheiro, ela precisa novamente fazer o netlat yadayim e comer um pedaço de pão sem abrahá. E assim também, se a pessoa, isso aqui é um cuidado maior ainda, que a gente falou lá no início, de que a gente não pode tocar com as nossas mãos nas partes do corpo que devem estar cobertas, estão cobertas, ou pelo menos deveriam estar cobertas, com as roupas. Então, se você toca para coçar, por exemplo, etc., em qualquer parte que deve estar coberta com a roupa, então você tem que lavar suas mãos. Então, se você está no meio da seudá e você tocou em alguma parte coberta, então você também tem que lavar as mãos. E aí, nesse caso, você vai, faz um tlat yadayim, sem brachá, e come mais um pedaço de pão. A mesma coisa. Por quê? Para que a brachá, o teu amotzi, a lavar, possa ter ainda valor, ainda ela continue, você precisa ter o netlat yadayim ainda valendo. Na hora que você cortou o netlat yadayim, você vai estar interrompendo a tua refeição. Então, essas são duas alachot, quando vai no banheiro, ou toca nos makomot amechusim, as partes cobertas, a pessoa tem que voltar e lavar as mãos. Então, como realmente... O pescoço também... parte do pescoço que está aberta, que está exposta, não tem problema. Agora, se você já vai tocar no teu... Sei, mais embaixo, aí já não... Você precisa lavar as mãos. Esse é o tipo de treino que realmente você percebe como a Torá, ela envolve nosso dia a dia e você tem que estar treinado. Porque a pessoa que sabe, atento, a pessoa que sabe disso vai tomar cuidado para não coçar a cabeça, não colocar. Isso hoje, quando se fala de bactérias, etc., fica uma coisa mais, até mais compreensível. Mas independente de bactéria ou não bactéria, você pode ter acabado de sair do banho, passou álcool gel, etc. Mas realmente é importante você ter uma conduta constante, onde você percebe que você está servindo a Hashem. Então, dá um outro exemplo, a maneira que você caminha na rua, tem a maneira de você posiciona a tua cabeça. Então, pode estar com o nariz empinado, literalmente simboliza orgulho, e não totalmente para baixo, que simboliza a pessoa que está para baixo. Deprimido. Então, você tem que olhar, que você consegue olhar para frente, por favor, sem trombar em ninguém, mas você não precisa ficar olhando tudo que está acontecendo em volta, etc. Então, realmente, esse tipo de conduta é um tipo de conduta difícil, talvez, de aplicar, mas é o que te treina realmente e ajuda a gente a ter mais Yirat Shamayim e perceber que o tempo todo eu estou aqui para servir a Hashem. Fala. Não antes da reclamação, antes da queda, depois de chegar na sinagoga. Sim. Você tem certeza que eu não encostei no lugar que eu pus a cabeça? Então, boa. Então, se a pessoa, então, mudando de assunto, mas dentro do mesmo assunto, se a pessoa, para fazer a reza, shacharit, mincha, mesmo arvita, a pessoa tem que estar com as mãos limpas. Então, a pergunta é se sempre que eu chego na sinagoga eu preciso lavar as mãos ou não. A regra é, se você sabe que você não tocou nenhuma parte do corpo que te exigiria novamente Nitat Yadayim, a gente já estudou quais são, ou você entrou no banheiro, ou tocou no sapato, ou cortou a unha, ou tocou na parte oculta do corpo, etc., foi na micro. Então, se você não teve nenhuma dessas situações, então o teu Netlat Yadayim ainda está valendo. Só que você tem que estar atento. Se você ficou desatento, então para a reza você deve voltar e fazer o Netlat Yadayim. Se você tem certeza, você não precisa. Tem gente que tem um rigor de mesmo assim, quando chega na sinagoga, sempre fazer Netlat Yadayim. É como se fosse, digamos assim, para ter certeza, mas não tem obrigação. A gente com criança pequena, então tem que fazer o tempo todo. Quando você... sim. Você aplica igual. Sim. Eu tenho criança pequena e às vezes eu fico, estão no meu colo, aí toca no sapato, não sei o quê. Então, mas assim, se você está com a mão suja, não tem problema. O problema é se você vai rezar ou vai estudar a Torá.
Espero que você não vai demorar muito para fazer isso, porque é importante estar o tempo todo ligado para estudar a Torá. Mas assim, tocou não quer dizer que na hora você precisa fazer Netilat Yadayim, mas você não vai poder fazer uma brachá, não vai poder estudar e assim por diante. Às vezes na refeição também, às vezes na Sim, colo, sim, sim. Então, criança no colo, às vezes a criança te coloca em situações onde você vai ser obrigado a lavar as mãos. Ok. Agora, um outro tipo de Netilat Yadayim, e esse é menos popular, menos conhecido. Ele só é popular em 2 noites no ano, que é que a gente faz aquele Netilat Yadayim depois do Kiddush, na noite do Seder de Pesach. A gente faz o Kiddush, logo depois, Kadesh, vem Urchatz. A gente lava as mãos, Netilat Yadayim. Só que a gente faz isso sem abrahá. E logo em seguida, a gente vai lá, pega a cebola, batata, salsão, mergulha na água com sal e a gente come. Para que esse Netilat Yadayim? O que tem a ver esse Netilat Yadayim? Inclusive, você tem que tomar bastante cuidado de não fazer abrahá, porque se você fizer abrahá, o teu seder, que a palavra seder significa ordem, vai ficar balagan, em vez de seder, vai ficar bagunça. Por quê? Porque você vai ter que pular tudo e fazer o amotzi. Já que você fez a abrahá de Netilat Yadayim, já vai ter que pular e fazer amotzi, matzah, maror, korech, aí depois você volta para o teu seder. Vai ficar uma bagunça, você vai estar na frente de todo mundo, você estava comendo matzah e as pessoas ainda estão lá tendo que ler o livro que não acaba mais. Então, então, fica complicado. Mas por que esse Netilat Yadayim? Qual é o motivo? O motivo é que você vai ter que comer um vegetal e ele vai estar molhado. Quando você vai comer davar shetipilo bemashke, algo, não é necessariamente um vegetal, mas algo que você costuma mergulhar ele em uma tipo de bebida, que são elas vinho, chometz, que é vinagre, água, obviamente, mel de abelha, azeite e leite, certo? Então, se você mergulhar em algum deles, você precisa fazer o Netilat Yadayim. O que acontece? Da onde tem esse Netilat Yadayim? O que tem a ver? Uma coisa molhada, etc. Quando a gente fala de impureza, foi o motivo que a gente começou a falar do Netilat Yadayim, que a pessoa antigamente ia comer trumá, ia comer a parte que ia para Cohen, normalmente era uma halá, e por isso você lava a mão, e etc. O tipo de tumá mais contagiosa é uma bebida. Quando você toca, você tem, independente do nível de impureza, você toca num mashke, numa bebida, essa bebida ela fica impura. E ela pode até, inclusive, transferir para outra bebida ou para outro alimento. Não para um objeto, mas para outra bebida. Então, existem situações, por exemplo, antigamente era mais comum. Se eu vou tocar num pepino, se esse pepino, da hora que ele foi cortado, ele nunca entrou em contato com água, ele não vai receber impureza. Você pode tocar nele, você tocou no morto e tocou nele, ele está puro, porque ainda não molhou. Assim a Torá estipula para a gente. A partir do momento que ele já molhou, ele já se tornou próprio para receber impureza, mesmo que você secou. Então vamos lá. Enquanto o pepino, a maçã, ela está na árvore, obviamente que molhou. Eu espero, senão não teria crescido. Aí não significa nada. Depois que você cortou, aí se ele entrou em contato com uma das bebidas consideradas líquido pela Torá, então ela se torna própria para receber impureza. Agora, um minutinho. Agora, se ela está molhada, você pode estar no nível, digamos, mais leve de pureza, mas você toca nela, aquele molhado, ele é bem contagioso. E esse molhado contagia outro, que contagia outro, contagia outro. A regra é que o molhado, ele é complexo, ele é bem contagioso em relação à impureza. Então, quando você vai comer alguma coisa que ele está molhado, com as mãos, e aqui vem a outra situação, coisa que normalmente você come com as mãos, aí você vai lá e faz um Netilat Yadayim. Fala. Ele precisa estar molhado por tevilá ou basta uma torneira? Assim, não faz diferença, não faz diferença. Se você mergulhou dentro, ele está molhado por outro motivo. Então, quais são as situações, em termos práticos, que você precisa fazer um Netilat Yadayim? Então, essa batata e a cebola, a gente costuma até segurar com a mão. É a maneira que a gente não costuma fazer isso durante o ano, não é tão comum. Mas coisas que são comuns você fazer isso e comer com a mão. Então, por exemplo,
a gente teve agora, no Hoshana Rabbah, a gente come a maçã com mel. A maçã com mel que vem em Rosh Hashanah, você já fez, né, Tatiadaim, antes. Então já está valendo. Você fez para halá e já vale também para a maçã. Mas se você vai comer maçã com mel, e normalmente você vai comer ela como? Você não vai comer ela com garfo, você vai ter que fazer, vai ter que fazer o Netilat Yadayim. Então essa é uma situação de fazer Netilat Yadayim. A outra, você vai comer uma maçã comum. Então certifique que ela esteja seca. Se você acabou de lavar ela, vai comer ela molhada, você vai precisar fazer Netilat Yadayim. Esses são alguns exemplos. Então, se ela estiver seca, está tudo bem. Se ela estiver seca, não tem problema. Porque você falou, mas se molhar o pepino, nem se secar. Secado, não. Não. Então, vamos lá. E o que eu estava dizendo na primeira parte, é só para você ter uma ideia de como funciona, qual a importância do líquido em relação à impureza. Então, antigamente, se eu preciso entrar no Beit HaMikdash, eu vou comer trumá, era importante saber se ele já foi molhado ou não foi molhado. Isso é um ponto que hoje não é tão relevante. Para nós, o que é relevante é se ele está molhado no presente momento, ele é muito contagioso em relação à impureza. Então, por isso você deve lavar as suas mãos antes de comer, algo que é comum você mergulhar ele e comer ele molhado. Fala. Talheres não é considerado extensão da mão? Então, aquilo que o costume é sempre comer com talher. Então, vamos dar um exemplo. Eu não acho, pelo menos, que aqui a gente come azeitona com a mão. Não é comum a gente comer azeitona com a mão. Então, sempre você vai servir azeitona, você vai servir num palitinho, num garfinho, alguma coisa assim. Então, não tem problema. Agora, vamos supor que esse é o comum, se come com as mãos, talvez um pepino azedo, não sei, precisa ver aonde é o costume de comer com a mão. Mesmo que você vai pegar com um garfo, ainda assim não resolve. Porque é algo que normalmente se come com a mão, então se pressupõe que você vai tocar com a mão. Ah, estou comendo com garfo. Você está fazendo uma exceção, mas a regra é que se come com a mão, então por isso você deve fazer um Netilat Yadayim. Sem abrahá. Esse caso é sem abrahá. Dúvidas? Azeitona, né? Se você está com visita, não é tão fino, mas se você está sozinho em casa, você come com a mão, então fazendo Netilat Yadayim. Então você vai fazer, porque a azeitona vem molhada, ela tá, você serve ela molhada. Estou pensando na seca. Azeitona seca? Você tira do frio. Ela está molhada. A azeitona está molhada, tem que fazer Netilat Yadayim. Aquela que já vem cortadinha, não, aquela que está inteirinha. Mas também está molhada. Também está molhada. Além disso, o costume é colocar azeite. Sim, porque está escrito que quem come azeitona esquece o estudo de 70 anos. E quem come azeite, ele relembra o estudo de 70 anos. Não tenho 70 anos ainda, mas então, para você evitar isso, assim, tá na Guimarães, você deve. As pessoas juntam as duas coisas e comem azeitona sempre com azeite. Então ela vai estar molhada de qualquer jeito. Ok. Dúvidas? A mesma coisa, um palmito, pepino azedo, enlatados, às vezes até milho, estão todos molhados. Você vai comer com a mão, você tem que fazer Netilat Yadayim. E se é costume de comer com a mão, e aí mesmo que você vai comer com garfo, você tem que fazer Netilat Yadayim. Ok, depois do Netilat Yadayim, a gente vai lá e vai fazer o Hamotzi. Então, para fazer o Hamotzi, tem várias regras. Tem regras em relação ao Shabat, específicas, e tem regras em geral ao pão, mesmo que seja durante a semana. Então, quando a gente fala, vamos começar falando do Shabat. No Shabat, nós temos a halachá, que a gente deve ter 2 pães inteiros. Por quê? Por quê? Porque na sexta-feira caía Lechem Mishneh. Porção dupla. Então, Hashem fazia cair o maná todos os dias no deserto. Na sexta-feira, Hashem fazia cair porção dupla. Não, em relação a quando você faz Netilat Yadayim para as frutas, outras coisas, você não faz Birkat Hamazon. Birkat Hamazon é só quando você come pão mesmo, pão que é Hamotzi. Boa pergunta. Então, fruta e legumes molhados, só se tocar com a mão, ou com garfo também. Agora eu acabei de lembrar um outro exemplo. Uva. Uva é muito comum você comer com a mão. Sim. Uva você vai lá, tira do caixa com a mão. Você não come com... Então, se ela está molhada, normalmente ela está, que você lavou, etc. Você tem que fazer Netilat Yadayim. Com brachá. Sem brachá. Sem brachá. Esse tipo de Netilat Yadayim, não sendo para o pão, é sem brachá. Acho que uva é um bom exemplo.
Mas o que você pega com garfo não precisa. Então. Mas se você vai pegar uva, mas todo mundo pega uva com a mão, você vai lá e pega com garfo, Não, não vamos dizer adianta. azeitona. Azeitona é comum pegar com garfo. Você pega com Aí garfo, não precisa então não de- precisa fazer. Não. Só toca. O que você costuma tocar, mesmo que você não esteja tocando nesse momento. Então, na sexta-feira, a Torá fala para a gente que caía a porção dupla. E os nossos sábios aprendem daqui que quando a gente vai fazer a seudot, 3 seudot que a gente faz no Shabat, a gente deve tentar fazer, buscar fazer com 2 halot. Essas halot devem estar inteiras. Aqui tem 2 pontos. Um ponto é pelo Shabat. Quando você está falando da seudá do Shabat, essas halot têm que estar inteiras, não cortada, não com um pedaço faltando. Inclusive, se antes do Shabat tem um pedaço faltando, você coloca ela no forno de novo para assar aquela parte. E aí ela fica uma nova halá. Agora tem uma outra questão, que isso não tem nada a ver com o Shabat, que todas as brachot que você fizer, o ideal é você fazer sobre um alimento inteiro. A preferência é sempre pela kavod da brachá, pela honra da brachá, você fazer com um alimento inteiro. Então, a fruta, por exemplo, tem uma questão em relação à fruta, vou contar aqui o seguinte, que vamos pegar no Rosh Hashanah, por exemplo, você vai pegar a maçã, então você vai fazer borei priaetz. E aí, teoricamente, você vai fazer quadra inteira. O problema é que até você cortar, você vai estar interrompendo entre a brachá e a hora de você comer. Então, o ideal é você, isso aqui é um rigor, de você cortar aquele pedaço, deixar ele quase solto na maçã, você corta assim, deixa ele quase solto, e aí você ganha os dois, você garante os dois lados. A maçã ainda está inteira, você não arrancou aquele pedaço. 2, você não tem a interrupção de até você cortar e comer. Fala. E fruta está outro problema, porque o Shana Hará fala que não é interrupção o tempo de você cortar, Sim. mas às vezes a fruta está bichada, né? Você não sabe. Isso é isso que ele fala? Quer dizer, eu não lembro se ele fala isso, mas lembro de. Pode ser, ok. Às vezes você não sabe se a fruta E a fruta pode estar bichada e você vai fazer a brachá. Tem um machucado assim que ela fica mais. Às vezes normalmente dá para ver por fora, mas depende do sacolão que você compra. Tem sacolões que são lindas por fora, né, com aquela cera em volta, não sei nem se é kasher, você precisa lavar ela bem, tirar aquela cera brilhante, parece de plástico, né, e aí depois você abre, dentro é outra história. Mas Faz a brachá sem tirar nada. você pode fazer a brachá com ela inteira, então eu estou dizendo, tem esses dois lados. Obrigado por você falar esse negócio que pelo Fial Tereb não seria uma interrupção. Não sabia disso. Fala. A fruta só precisa estar com a forma dela. Se ela tiver sem a forma dela original de fruta, que é o problema. O que quer dizer forma original? Por exemplo, a banana. Você corta numa rodela, ainda está na forma cilíndrica de uma rodela. Se fez se você amassou com garfo. Banana já não é mais essa agora, ela é chanflora. Então tem que manter a forma da fruta, igual o mamão. Porque o mamão, apesar de estar todo... Não, aí você está falando em relação a mudar a brachá. Não estou falando em relação a mudar a brachá. Estou falando pelo kavod da brachá. Sempre que você puder fazer numa fruta inteira, é melhor. Isso estou falando. Não estou... É kasher a tua brachá. Você pegou um pedaço de mamão que está aqui, você fez a brachá, está ótimo. Certo? O que eu estou dizendo então vamos pegar o exemplo do pão. Tá certo? Se eu tenho um pão inteiro e um pão cortado, para o Shabat tem que estar inteiro. Para dia de semana, eu sempre vou dar prioridade para um pão que ele é inteiro. Inclusive tem na Halachá, peraí, eu tenho 2 tipos de pães. Um é mais nobre, outro é menos nobre. Só que o que é mais nobre, ele está cortado. E o que é menos nobre, ele está inteiro. Então, qual que você faz primeiro? Por quê? A ideia é que o inteiro ele está dando mais kavod para Brachá. Certo? Mas a pessoa, vamos dizer, ela pega uma banana, tira a casca, corta em rodelinhas assim, que é mais chique. Aí ela está dando kavod. Não depende do teu mais chique. Não depende do teu mais chique, depende, ela está inteira, é mais kavod para Brachá. Não é uma obrigação. Você pode abrir a banana, cortar ela, depois fazer a brachá. É um kavod a mais para brachá. É uma preferência que a gente dá. Você pode pegar, fazer a brachá, come só um pedacinho e depois abre e corta. Mas aí como você vai fazer com a melancia, por exemplo? Fica complicado, tá certo? Como você vai fazer com o melão? Então, Baruch Hashem, a gente vive num país com bastante fruta e tem umas que não dão. Então, não quebra a brachá, é um kavod que você dá para abrahar. E pão é mais forte isso, porque pão é o alimento principal do homem, etc., especialmente quando você vai fazer a motzi, então mais importante dar esse kavod, mais do que uma fruta, por exemplo.
certo? O melão, por exemplo, se ele já está sem casca, está a fatiazinha, Aí tá mais, tá mais cavado, não, mais tá chique. mais fácil de você Porque comer, você ok. serve ele inteirão lá na mesa. Agora, quando você fez o Netilat Yadayim, você deve aproximar o Netilat Yadayim o máximo possível do Amotzi, porque a Brachá, como a gente sempre fala, tem que estar próxima da mitzvah. Aqui são 2 passos para você poder comer o Amotzi, então não é igual o Amotzi Lachminar, você tem que comer em seguida, mas o máximo que você puder aproximar entre o Netilat Yadayim e a hora que você vai comer é importante. Por isso, a gente não deve falar. E quando você não fala em não falar, fazer e falar em libras, você também está interrompendo, tá certo? Muita gente fala em libras nessa hora. Então, você tem que manter o silêncio. Por que manter o silêncio? Que você tem que manter a sua concentração, continuar focado da hora que você lavou até a hora que você come. Então, por exemplo, na hora que você faz Netilat Yadayim, às vezes, já estou na cozinha, deixa eu começar agora a trazer as coisas para a mesa. Não. Agora você fez Netilat Yadayim, você vai fazer a motzi. Você não interrompe fazendo outras coisas. Você tem que fazer uma única coisa, Netilat Yadayim, Amotzi. O que acontece no Shabat, você espera às vezes as outras pessoas lavarem as mãos, tudo bem, você pode esperar as outras pessoas, mas tenta não se prolongar, tenta não ser um tempo muito grande e tenta o máximo possível que seja um logo depois do outro. Agora, o netilat do pão, ele vale também para tudo mais, né? Se Sim. forem legumes e frutas molhadas, Molha isso, ele por isso que já eu falei. Então, por isso no, que eu falei, no Netilat Yadayim, por exemplo, do Rosh Hashanah, a noite do Rosh Hashanah, você faz a motzi, e aí já serve para maçã com mel. Certo? Tua mão já está limpa. E aí também tem uma distância máxima que são mais ou menos 11 metros, do lugar que você lavou até o lugar do amotzi. Aonde isso se torna um problema mais comum? Na sucá. Às vezes você não tem aonde lavar a mão perto da sucá, você mora no 3º andar, e aí até você chegar na sucá para poder comer, esse é o único lugar que você pode comer é na sucá. Então, dentro do possível, tentar evitar. Se não tem jeito, então não tem jeito. Tem até uma forma de você deixar as mãos molhadas e fazer a brachá mais perto. Você faz na Netilat Yadayim, como a gente falou, que a mão molhada ainda, se não terminou na Netilat Yadayim, então você faz a brachá mais perto da sucá. Se não tem jeito, não tem jeito, ok, tá valendo também, você tenta diminuir o máximo possível, pelo menos de tempo. Mas o correto é você não estar distante mais de 22 amot, mais de 11 metros do lugar onde você vai fazer o amotzi. Olha quantos detalhes. E assim também, de uma casa para outra, etc., você tem que ficar no mesmo prédio, no mesmo lugar. Tem lógica para esses números assim, 22 Claro que tem, tudo. Foi muito bem calculado na Guimarães, etc. Eu não sei te dizer aqui exatamente por que exatamente esse número, mas todos esses números são muito precisos. Não sei se está do assunto, mas se tiver. Às vezes, por exemplo, já vi de acontecer a pessoa tá tomando alguma coisa, aí Sim. por um determinado tempo, esse líquido dentro do copo ficou ali. Aí antes da pessoa tomar, ela vai lá e põe um dedinho assim para como se a água não ficar parada, sei lá. Não, tá. Isso é outra coisa. O Kitsur Shulchan Aruch, que ela traz, que quando você vai beber água, em especial, antes de você fazer a brachá, você tem que tirar um pouquinho de água. Essa água tem, digamos assim, você está para os maus espíritos, digamos assim. A pessoa deve quando beber água e antes da brachá, não depois da brachá. Depois da brachá é um desrespeito. Você fez a brachá sobre essa água e aí você está jogando fora, então você não pode fazer. Então você derrama um pouquinho. O que as pessoas acabam fazendo sem querer, que não é correto, é enfiar o dedinho dentro do copo para tirar água. Não, você despeja um pouquinho da água com cuidado e aí você bebe. Não tem nada a ver com tomar, assim. Não é tomar, não é exatamente tomar. O brasileiro também faz, só que eles fazem para ser pulsado. Mas a origem não é para o santo, Chas Shalom, mas é um costume para é um costume judaico para Ruach Ra, para maus espíritos, etc. Aqui é a origem, a gente está na origem. E aqui a gente vai entrar, apesar de na próxima aula, falar como você deve segurar a halá. Porque você vai cortar a halá na melhor parte da halá. Então, se eu tenho 2 halot, uma é mais nobre que a outra,
tem uma padaria mais cara, uma é mais gostosa, uma é mais bonita, então você vai cortar dela. E não somente dela, você vai cortar na parte mais crocante dela, na parte que é mais gostosa dela, na parte queimada, na parte crocante. E aí você vai, esse é o kavod que você dá para brachá, que você vai inclusive cortar no lugar que ele é mais crocante, no lugar que ele é mais gostoso. Isso tudo faz parte do kavod para brachá. Então são leis bastante específicas, bastante detalhadas, mas para a gente entender que quando a gente vai sentar para comer, a gente está, na verdade, fazendo um serviço para Hashem, a gente está fazendo algo que é comparado como um korban, fazer um sacrifício para Deus. Antigamente a gente tinha o sacrifício no Mizbeach, no altar do templo. Hoje a nossa refeição, a nossa mesa é o nosso altar. E a gente deve lá, então, dar todo o kavod possível para esse momento, de fazer tudo da maneira adequada. Se você for estudar as leis dos korbanot, por exemplo, como que se fazia um korban, o que a gente está lendo aqui é bico. É fácil, isso aqui são detalhezinhos muito fáceis. Se o Cohen, na hora que ele ia fazer o Corban, ele teve um pensamento inadequado, ele já invalida todo aquele boi que ele ia fazer, aquele carneiro, já vai ter que comprar outro, o dono vai ter que comprar outro, porque aquele já... Então, estamos bem aqui. Estamos falando aqui de comer pão, estamos bem tranquilos. Mas a gente entender que com esse pão a gente está como se fosse fazendo um corban. Por isso é importante ter visitas na tua mesa, tornar a tua mesa um lugar sagrado através de Divrei Torá, saber que está comendo para poder servir a Hashem. Então, todos esses detalhes, eles são complexos, são detalhezinhos, mas eles ajudam a gente realmente ter essa consciência na hora de comer, que a gente não está simplesmente engolindo a comida, ou como depois que inventaram o sanduíche, né, que você coloca tudo dentro de dois pães e come rápido, preferência com uma mão só e com a outra você segura o celular e bebe alguma coisa, para ir rápido que a vida está correndo. Então, não, a gente tem que dar atenção devida para esse momento da brachá, do pão e assim por diante. Então, fomos nós que inventamos esse sanduíche. Foi a gente no Coreia. Coreia. Ok.